Mateus capítulo 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou aguardamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Eis que os que vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o meu caminho. Na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei esta geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam aos seus companheiros, dizendo: Tocamo-vos flauta, e não dançastes. Cantamo-vos murmurações, e não lamentaste. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: Ele é um demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exalta até o céu serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e arrependei de mim,
pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Naquele tempo, no dia do sabate, Jesus saiu caminhando pelos caminhos de milho, e de seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas de milho e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia do sabate. Ele, porém, disse-lhes: Não tens lido o que fez Davi quando ele teve fome e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tens lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes do templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo que neste lugar está um maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que isto significa, eu quero misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do dia do Shabat é Senhor. E partindo dali, ele chegou à sinagoga deles. E eis que ali estava um homem que tinha sua mão seca. E eles perguntaram para o acusarem, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E ele lhes disse: Qual homem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e ela caindo em uma cova no dia do Shabat, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é lícito fazer bem nos dias do Shabat. Disse ele então ao homem: Estenda a tua mão, e ele a estendeu, e lhe foi restaurada como a outra. E os fariseus, tendo saído, realizaram um concílio contra ele, como poderiam destruí-lo. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e grandes multidões o seguiam, e ele curou a todos. E os advertiu de que não deviam fazê-lo conhecido, para que pudesse cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Eis aqui o meu servo, que eu escolhi, meu amado, em quem a minha alma se satisfaz. Eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele mostrará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará. Nenhum homem ouvirá sua voz nas ruas. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega, até que ele envie o juízo para a vitória. E no seu nome os gentios confiarão. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens, sem primeiro amará-lo? E então roubará a sua casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto má, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus?
Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom traz coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então ele diz: Eu voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando encontra a casa vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e eles entrando habitam ali, e no último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim também há de acontecer a esta geração perversa. Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele. Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e mãe. Capítulo 13. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu para semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes, e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se faz pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos,
e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto dormiam os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem este joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os seus servos disseram: Queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio e arrancai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de semente de mostarda, o que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor de todas as sementes, mas, quando crescidos, é o maior entre as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas ele não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: Eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou em casa, e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa de sua alegria, vai e vende
tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, recolhendo de toda a espécie. E estando ela cheia, puxam para a praia, e assentando-se ajuntam os bons em cestos, mas lançam para longe os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Tens compreendido todas essas coisas? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto, todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe da família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, quando Jesus havia concluído essas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: De onde veio a este homem sabedoria e essas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles.